vida de propósito, para ver uma vida abençoada. Jesus, o Senhor morreu naquela cruz, uma palavra profética para nós, para essa igreja, é que o Senhor veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor, a unção do Teu Espírito em nós nessa manhã, através da leitura da palavra, da comunhão, da oração, que possamos mais e mais aprender de Ti. Espírito Santo, o Senhor conhece todas as coisas. Conhece cada vida que está aqui, conhece, Deus, o momento, a situação de cada um, o passado, o presente e o futuro de cada um aqui, o Senhor conhece. Então revela a nós, Pai, para que possamos mais e mais viver, Senhor, na plenitude do Teu Espírito e da Tua Palavra. Nós clamamos por Ti nessa manhã, repreendemos, damos uma palavra de ordem, qualquer ação contrária, ação do Teu Espírito, da Tua Palavra em nós, tudo aquilo que o inimigo queira roubar, nós proibimos agora, pelo poder do nome de Jesus, e declaramos o governo do Senhor sobre as nossas vidas, o governo do Teu Espírito em nós e através de nós, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Se você quer, diga amém. Vamos lá, acompanhe na sua Bíblia ou no telão. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito das coisas que sucediam. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impelidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Eles perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, e é verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não nos convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles se constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos punha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com ele. E os que diziam: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Pode se assentar. Essa é uma palavra que às vezes eu fico olhando assim e fico: puxa, esses caras são vacilão, não é verdade? Os caras vacilão, não perceberam a presença de Jesus, andaram com Jesus na caminhada, e algumas coisas que nós precisamos aprender na nossa jornada, porque às vezes também nós se damos uma de vacilão, não é verdade? Uma das frases que eu mais me impacto quando a pastora Vilma Laudelina, ela fala do seu testemunho, do poder que Deus tirou ela das trevas e colocou para a sua luz. Uma das coisas que ela mais chama atenção, eu não gosto muito, é de crente vacilão, que fica dando brecha para o diabo agir na sua vida. E nós precisamos, na nossa caminhada, cuidar com isso. E uma das coisas mais que nós precisamos cuidar na nossa jornada, na nossa caminhada, independente na igreja, fora da igreja, no secular, no seu dia a dia, são frustrações. Na nossa caminhada, na nossa jornada, eu vejo que esses 2 homens estavam caminhando frustrados,
né? Porque tinha uma expectativa errada de algumas coisas. Então nós podemos olhar para a nossa vida, e nesse já chegando ao final do ano, e essa semana eu participei de uma célula que para mim assim foi algo muito relevante e importante na nossa jornada, onde que fizeram uma retrospectiva, né, do ano, e alguns testemunhos foram dados, e às vezes a gente olha e para assim, puxa, eu não sabia que eu estou sendo tão usado por Deus. Eu não sabia, né, que um dia na casa de Deus, uma célula é tão importante. Pessoas que vieram para a igreja, pessoas que, né, estão na igreja, que tiveram uma vida de frustrações, de decepções, e até mesmo, né, a manifestação de uma ministração da palavra de Deus, né, gera uma nova expectativa de vida. Você crê nisso? Eu creio que com essa palavra Deus quer falar o nosso coração nessa manhã, né? E podemos olhar o significado de frustração, né? Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É exatamente o que estava acontecendo, né? Mas na realidade aconteceu. Na verdade, Jesus tinha provido aquilo, tinha falado que ia acontecer, né? Mas eles não perceberam a forma acontecer. E muitas vezes, querido, né, Deus está fazendo coisas na minha vida e na sua vida, na nossa vida, questões que às vezes não percebemos e às vezes ficamos meio tristes e chateados, não é verdade? E nós precisamos cuidar com isso na nossa jornada e na nossa situação. Frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgosto, sofrido diante de obstáculos difíceis de ultrapassar, que impede de chegar aonde se deseja. Talvez você ainda pense, puxa, eu tenho uma promessa de Deus que Deus tem para mim, essa vida ainda não aconteceu. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o ano ainda não terminou. E o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Não é verdade? Então nós precisamos entender isso. Quem aqui imaginaria que o Flamengo ia ser campeão da Libertadores em 3 minutos? Não é verdade? Né? Tudo pode acontecer nas coisas, na jornada. Então, para Deus, querido, né, o time não jogou nada, né, e em 3 minutos ele foi campeão da Libertadores e ganhou milhões. Né? Por que se em 1 minuto Deus não pode mudar a sua vida e você viver uma prosperidade de Deus para a sua vida? Então, né, trazendo um paralelo aqui, não sou flamenguista, né, mas às vezes a gente puxa e fala, meu Deus, os caras não jogaram nada, né, e talvez você não jogou nada no final do ano, mas você resolve jogar 3 minutos para Deus, Deus vai mudar a tua história, aleluia? Então, esse é o nosso Deus que conhecemos, né? Então, quantos, eu fico imaginando, fiquei pensando assim, eu gosto muito de olhar também os paralelos do mundo. Tem gente que andou 172 horas para assistir um jogo de futebol. Eu fico imaginando se ele perdesse. Que frustração, né? Já é frustrante, né? Puxa, viajar, depois voltar, né, para um caso de um time de futebol, imagine se perdesse. Né? Então, às vezes, a gente precisa cuidar com o nosso dia a dia nessa questão. 172 horas dentro de um ônibus para assistir um jogo de futebol. Às vezes eu fico pensando, será que eu faço, né, um sacrifício desse pelas coisas de Deus? Será que realmente essas pessoas, né? E eu acredito que tem crente ali no meio, você não acredita? Né? Mais crente no futebol do que de Deus, sim, mas pode ser crente também. Né? Então, e nós olhamos para esse texto, frustração é gerada por expectativas erradas também. Não é verdade? Às vezes, querido, nós estamos, né, no lugar certo, mas o tempo não é certo ainda para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos entender o tempo de Deus para a nossa vida. E às vezes fizemos expectativa errada, e esses homens fizeram expectativa errada, né? Jesus anunciou, falou, estava na presença deles e eles não entenderam. E nós precisamos olhar para a nossa vida, porque a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 4, 18, diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a nossa expectativa, que temos, né, olhar para a nossa vida, né, e entender isso. Isso é uma promessa de Deus. A vereda do justo, a vereda é o caminho. Né? A Bíblia diz que esses homens estavam saindo de um lugar onde eles não deveriam sair. E muitas vezes nós precisamos cuidar com isso. Né, o lugar que nós temos que estar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se isso não está acontecendo na minha vida, eu preciso analisar a minha vida e olhar, peraí, né, eu posso olhar para a minha caminhada. Nós temos que olhar com o olhar clínico de Deus, com o olhar clínico da ação do Espírito Santo, com o olhar clínico da palavra de Deus, porque às vezes a gente acha que não está acontecendo e está acontecendo.
Coisas boas que Deus está fazendo. Foi o que esses homens viram, né? Jesus morreu, mas ele falou que ia morrer. A mulher viu, né, os anjos lá, ou seja, o corpo não estava mais lá, mas não entenderam isso. E nós, muitas vezes, a gente vê, né, o trabalhar de Deus na nossa vida, a caminhada, e muitas, não, mas parece que as promessas de Deus não é para mim. Né? Parece que todo mundo acontece as coisas para ele, mas para mim não acontece. As promessas de Deus são para todos nós, você crê nisso? Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer assim, cara, a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então fazemos uma avaliação deste ano. Né? Isso tem sido realmente, você tem crescido, né? Você tem experimentado mais de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Semana passada a Viviane, nós saímos aqui da igreja, a Viviane olhou para mim, Milton. Eu olhei aquele casal, eu fiquei imaginando assim, como eles cresceram. Como eles cresceram. Mas às vezes a própria pessoa não percebe isso, mas a gente vê, né? Porque às vezes o cara chega na igreja carregado de demônio, eu vejo que a Viviane viu o anjo perto dele e falou assim, como eles cresceram. Não é verdade? Você era acompanhado por demônios, agora você é acompanhado por anjos, você crê que você cresceu? Né? Você está brilhando, e com certeza a Viviane viu naquele casal, né? E que por coincidência esse casal está aqui hoje, eu não vou falar para você não ficar meio, né, cheio da bola, né? Mas às vezes você não percebe isso, mas as pessoas percebem o quanto você cresceu esse ano. O quanto você tem mais de Deus, o quanto você tem mais ação do Espírito Santo na sua vida, o quanto mais você está deixando Deus trabalhar na sua vida, o quanto as pessoas estão vindo coisas na sua vida que às vezes você não vê. E nós precisamos olhar com um olhar clínico, né, da palavra de Deus e do Espírito Santo. O verso 19 desse versículo ele diz assim, o caminho do perverso é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Ou seja, nós precisamos fazer um paralelo. Nós precisamos analisar a nossa vida pela luz da palavra de Deus. Nós temos a luz, você crê nisso? Nós temos o Espírito Santo, né? Mas o ímpio não. Né? Ele não percebe por que as coisas não dão certo na vida dele, por que ele não flui, por que não acontece. E, às vezes, essas questões de frustração. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, né, que as frustrações roubam uma vida de propósito. Nós precisamos cuidar com isso. E nós precisamos entender isso, porque eu creio que na minha jornada, na minha caminhada cristã, já tive muitas frustrações. Dentro da igreja, fora da igreja, né? Com pessoas queridas, né? Com líderes que eram referência para a minha vida. Né? E tive muitas frustrações. Mas eu não posso deixar que essas frustrações roubem a minha vida de propósito. Você crê nisso? Né? Porque Deus tem um chamado específico para você. E o chamado específico é que a sua vida vai brilhando mais e mais até você se tornar uma pessoa perfeita. Né? Se preparar para o céu. Então, eu quero falar nessa manhã sobre consequências das frustrações. É muito importante você analisar na sua caminhada isso. Né? As frustrações fecham portas para nossas conquistas. E esses homens estavam ali frustrados, e Jesus estava do lado deles, algo ardia no coração deles, e eles não perceberam. Né? Mas uma coisa que eles fizeram, eles constrangeram Jesus, eles insistiram para Jesus entrar naquela casa. E uma das coisas que a gente precisa, querido, né, é realmente, diante de algumas circunstâncias, algumas questões da nossa vida, é chamar a presença de Deus para a nossa vida. A maioria de nós é capaz de transformar coisas simples em coisas complexas. E daí se frustramos, né? Às vezes é um desafio que Deus está colocando na nossa mão, na nossa frente. Às vezes é uma pessoa, né, que é uma verdadeira lixa no nosso caráter, na nossa integridade. Né? E às vezes a gente se frustra, puxa, por que Deus me colocou essa pessoa do meu lado? Por que Deus me deu essa pessoa? Às vezes é para tratar áreas da minha vida que só aquela pessoa pode tratar. E às vezes a gente, de umas circunstâncias, né, como diz aquela história, né, faz tempestade num copo d'água. Não é verdade? E às vezes é um tratamento de Deus, às vezes é uma situação que Deus quer provar o nosso caráter, a nossa integridade. E isso às vezes nos impede, né, de passar por aquele momento, passar por aquela prova, ser perseverante naquela situação. Né? Nós precisamos caminhar nisso. Né? Então a maioria de nós é capaz de transformar coisas simples em coisas complexas, difíceis. Mas está difícil. Né? Eu lembro uma experiência que eu sempre conto, quando eu estava no mercado. Tinha um vendedor meu, que no final descobri que ele estava me roubando. Ele sempre chegava na minha sala e falava assim, está difícil as coisas, né? Complicadas as coisas. Eu falei assim, está difícil para você. Para mim não, cara, eu vejo a mão de Deus na minha vida.
Sempre falava isso, porque eu sei que ali ela é um agente de Satanás para querer, né, roubar a bênção na nossa vida. Né, para me frustrar na nossa jornada, na nossa caminhada. Então nós precisamos estar atentos com isso. O diabo ele lança, né, esses dardos, esses, né, inflamados, e nós só podemos resistir isso com o escudo da fé. Então nós precisamos a cada dia mais. Eu vi um post do pastor Luciano essa semana, e eu achei muito conivente com essa palavra. Ele disse assim: as mesmas circunstâncias difíceis que matam alguns, fortalecem outros. Não é verdade? Às vezes nós vamos ser provados. Né? Às vezes, diante de uma situação, de uma questão, que nós vamos ser provados, e muitas vezes se frustramos porque não alcançamos e não chegamos neste lugar. Talvez você está assim, puxa, mas esse ano está um ano difícil. Mas eu quero dizer para você, ainda esse ano, Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Deus pode mudar a sua história. Né? Então, nós precisamos crer nessa palavra. Então, a minha realidade interna, muitas vezes, é o que define a natureza da minha realidade externa. E eu preciso guardar meu coração, porque o meu coração são as fontes, né, de uma vida abençoada. E às vezes nós precisamos cuidar dessa nossa realidade interna, né? Porque se eu prosperar no meu coração, a minha vida vai prosperar. A minha vida vai brilhar. Né? Não que eu tenha luz, mas a luz de Cristo vai brilhar, né, através do meu coração. Então, você não prospera do lado de fora, senão você não prosperar do lado de dentro. E às vezes nós se frustramos com isso. Deus quer trabalhar dentro de nós, dentro do nosso ego, né, dentro da nossa identidade. E nós precisamos a cada dia. Se eu prosperar no meu coração, minha vida vai prosperar. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso faz parte da luz, né, a vereda do justo. Né, eu agir de forma justa, eu ser uma pessoa boa, eu comunhar, né, como lidar com as pessoas, com as circunstâncias. Então, se eu prosperar no meu coração, minha vida vai prosperar. Então, as frustrações, né, fecham porta para as nossas conquistas. Segunda, consequências da frustração. Né, a frustração rouba a nossa energia. Né, quantos aí estão desanimados? Estão aí querendo, às vezes, até abandonar a sua fé, abandonar as suas promessas, e muitas vezes nos faz, né, por causa de frustrações, a gente começa a andar em círculo. Né? E começa a andar para lá, andar para cá, não enfrentamos os desafios, não enfrentamos a realidade, e às vezes até fugimos do lugar onde que Deus tem para nós. Esse texto é muito claro para mim, eu aprendo com isso no verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, né? Aproximadamente 11 quilômetros. Eu já estive, né, em Jerusalém, eu estive na cidade, e às vezes quando eu leio a Bíblia eu fico imaginando, esse cara andaram 11 quilômetros. Hoje para nós, às vezes eu vejo assim, as pessoas para andar aqui 3 ou 4 quadras, né, pedem um Uber. Não é verdade? Lá não tinha Uber. 11 quilômetros. Né? Então, olha o desgaste para aquela época. Imagine comigo, você ter que sair de um lugar que você não devia ter saído, e perder aquele momento, né, e andar 11 quilômetros para ir e 11 para voltar. Quanto desperdício de energia, não é verdade? E nós muitas vezes somos assim. É para nós estarmos num lugar, é para realmente preservar neste lugar. E muitas vezes nos afastamos e andamos em círculo. Então, nós precisamos analisar, né, nossas atitudes, nossa caminhada cristã. Podemos ficar impressionados com tempos perdidos. Eu vejo aqui, eu não sei quanto tempo, talvez alguém pode me ajudar nisso, quantas horas você leva para andar 11 quilômetros a pé? Pense aí. O Batista com essa barriga, eu acho que 4 horas, 5 horas. Né? Depende da circunstância, depende dessa questão. Eu lembro quando eu andava com meu pai, querido, meu pai andava acelerado. Né? Eu tinha que andar atrás dele, porque ele andava assim, ó, meu pai assim. Não depende da pessoa, mas, vamos dizer, 2h30, você falou? 2h30, são 5 horas desperdiçadas. Agora, quanto tempo nós desperdiçamos, né, na nossa caminhada, na nossa jornada? Quanto tempo nós desperdiçamos na frente, né, de uma rede social? Não é como aquelas pessoas, andaram 172 horas para ver um jogo de futebol. Não é? Eu vi 15 pessoas falando assim, uma pessoa falando, nós viemos da Austrália, em 15 pessoas para o Peru, para assistir o jogo de futebol.
né? Então são uma coisa assim que às vezes a gente fala assim, né? O quanto rouba a nossa energia. Então nós precisamos parar de andar em círculo. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se tribes no teu próprio entendimento. Né? A gente vê que o raciocínio desses homens era um raciocínio humano, carnal até mesmo. Né? Puxa, Jesus falou tudo isso, essa questão, né? E eles começaram até a questionar: você não sabe o que aconteceu? Né? E Jesus ali jogando com eles, falando assim: cara, esses caras estão pensando do jeito deles. E muitas vezes na nossa caminhada nós precisamos ter a mente de Cristo. Diante das circunstâncias, diante das questões, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Né? O texto diz que eles não reconheceram Jesus. Eles estavam ali porque eles não estavam no caminho que Jesus falou. Né? Eles não deram oportunidade para Jesus ser reconhecido no seu caminho. E às vezes a gente precisa entender isso. Né? Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A palavra veredas aqui a gente sabe que é caminho. Nós precisamos reconhecer Deus no nosso caminho. Nós precisamos se alegrar com aquilo que Deus tem feito. Diante de circunstâncias difíceis até mesmo, nós precisamos entender que Ele diz: eu vou endireitar os seus caminhos. Você crê nisso? Né? Mas não é algo natural. Né? Nós precisamos dar a oportunidade para Ele endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. Porque senão nós vamos ser como esses homens. Nós queremos pegar o nosso próprio caminho. Nós queremos pegar a nossa própria direção. E nós precisamos reconhecer aonde Deus quer nos levar. Até mesmo diante dessa discussão, até mesmo diante dessas questões, até mesmo diante de momentos difíceis. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer falar comigo através disso? Não é? O que o Senhor quer mudar na minha vida para que a minha luz comece a brilhar mais e mais até eu ser uma pessoa justa? Então, o que o Senhor quer com esse, né, castigo? Né? Porque, né, Deus não castiga ninguém, amém? Deus nos prova. Né? Deus nos leva para o deserto para ver o que está no nosso coração. Né? Mas o deserto não é o seu lugar. O deserto não é seu lugar. É a maneira como nós lidamos com as circunstâncias. Né? Eu vi uma frase também que até já falei numa pregação, que a mesma água fervendo, né, que amolece a batata, ela endurece o ovo. Não é as circunstâncias que mudam a pessoa, mas aquilo que está dentro da pessoa. E nós precisamos a cada dia entender isso, né? Que Ele quer endireitar as nossas veredas. Graças a Deus, né, que Jesus foi atrás desses homens. Eles constrangeram para entrar na sua casa. E a presença de Deus, né, na vida daqueles homens fez com que eles endireitassem a vereda. Né, por mais que eles perdessem tempo e energia, eles voltaram para o centro da vontade de Deus, que é voltar para Jerusalém. E ali Jesus se manifestou, né, naquele lugar. Então, querido, muitas vezes nós estamos aqui. Se você está aqui, querido, às vezes pegando um caminho que não é um caminho de bênção. Né? A palavra de Deus que há caminhos que para o homem são caminhos, parece caminho de vida, mas na realidade são caminho de morte. E nós precisamos cuidar com isso, com as nossas frustrações, porque às vezes estamos andando em círculo. Né? Estamos indo para lá, estamos indo para cá, e às vezes Deus quer provar, né, e mostrar: gente, eu quero endireitar as veredas de vocês. Aquilo que vocês faziam antigamente não é o meu estilo. Mas a palavra de Deus diz, para que Ele possa endireitar as nossas veredas, Ele diz: confia no Senhor. De qualquer jeito? Não, de todo o teu coração. E não se estribe no teu próprio entendimento. Né? O raciocínio daqueles homens, a maneira que eles estavam pensando, né? Nós achávamos que ele ia ser, né, o cara. Mas você não viu o que aconteceu? Ele morreu. Mas Deus não falou que ia morrer? Não é verdade? E nós precisamos cuidar na nossa jornada desse jeito. Então, eu quero dizer para você, querido, os caminhos do Senhor são caminhos perfeitos. São caminhos de bênção. A casa do Senhor. Estar neste lugar é o melhor lugar para você estar. Talvez na sua jornada, na sua caminhada, você se frustrou com algumas coisas. E você abriu mão de algumas coisas de Deus. E você pegou um caminho de um raciocínio humano. Né, de fazer algo. Né, não quero mais envolver com as coisas de Deus, porque me frustrei quando me envolvi com as coisas de Deus. Eu vejo que alguns pais às vezes falam para os filhos assim: não se envolva com as coisas da igreja. Não se envolva com a célula. É muito difícil. Né? Mas que caminho você está ensinando para os seus filhos? De bênção ou de maldição? Porque você se frustrou, porque você se decepcionou. E quem aqui, né, eu perguntei, quem aqui já não se frustrou na vida? Levante a mão. Todos nós. Quem já não se decepcionou com crente?
né? Quem já não se decepcionou como pastor? Né? Faz parte da caminhada e da jornada. Mas nós precisamos cuidar com isso. Às vezes estamos andando em círculo. Porque Deus quer mostrar realmente um caminho de bênção. Então, frustrações roubam a nossa energia. Terceiro, as frustrações roubam a nossa identidade. Isso é muito forte. Aliás, eu quero indicar um filme, né? Eu assisti essa semana, Mais Que Vencedor. Alguém já assistiu? Fantástico, fantástico. Ele vai falar sobre paternidade e identidade. Vale a pena. Né? Vale a pena, né? Ele dá uns pega nos crentes, né? E fala algumas coisas muito bom. Por quê? Né? Eu entendo, querido, né? O que me revela a minha identidade não é o fracasso e não é só o sucesso. O que me revela é aquilo que Deus diz que eu sou. Porque às vezes a gente faz também da nossa identidade uma vida de sucesso. Né? Mas o que é sucesso para você? E o que é sucesso para Deus? Porque às vezes a gente acha que a nossa identidade é firmada nas conquistas. Claro, fomos chamados para conquistar. Mas às vezes, querido, né, o dom, o talento que Deus, os variados dons e talentos, às vezes precisa cuidar com isso. Mas frustrações muitas vezes roubam a nossa identidade. Às vezes você não está exercendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Você não está cumprindo o seu chamado. Isso é terrível. Né? Pessoas que têm dons, talentos, por causa de frustrações, não estão vivendo a identidade que Deus tem para ele. Né? E Jesus ele repreende esses homens no verso 25, ele diz assim: então lhe disse Jesus, honestos e tardio de coração, para crer em tudo os que o profeta disseram. Né? Jesus chamou ele de incrédulo. Né? Por causa das circunstâncias, por causa do momento e situações da nossa vida. Né? Então, muitas vezes que nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, não estamos vivendo o nosso chamado, o nosso propósito, porque se frustramos na nossa jornada e na nossa caminhada. Mas eu quero dizer para você que você vai se frustrar na sua jornada e na sua caminhada. Mas não abandone aquilo que Deus tem para você. Não negligencie o dom que Deus tem para a sua vida. Né? A ressurreição, o lugar mais perfeito que temos para nós. O maior desafio da nossa vida não é saber, né, aonde vamos chegar, mas saber quem somos. Isso é essencial para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Né? Por quê? Vai vir acusações contra a sua vida. Né? As pessoas vão dizer para você. Né? O diabo, a primeira coisa que ele tentou tirar na vida de Jesus é a sua identidade. Se você é filho, colocando em xeque, né, a filiação de Jesus. Se você é filho. E sempre vai acontecer isso na minha vida e na sua vida. Achar que você não é filho. Né? O diabo vai vir com a acusação. Ah, por que isso não acontece na minha vida? Isso não é o próprio diabo colocando isso. Por que né, para mim não acontecem essas coisas? Isso são frustrações geradas no nosso coração. Mas às vezes nós precisamos saber quem que você é, qual o seu chamado, por que você existe. Isso é muito essencial. Porque às vezes a gente, como eu falei, frustrações são expectativas erradas. Né? Achar que você vai ser pastor, um cara bonito igual o pastor Milton. Às vezes você frustra nisso, né? Porque bonito igual eu, Deus jogou a forma fora, com certeza. Né? Então, às vezes, a gente pensa e quer imitar. Puxa, eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual ciclano. Eu falei, né? Eu acho que uma experiência muito legal que a gente ouviu esse ano, quando Deus falou para o Marciano, a igreja Alcance não aguenta dois Luciano. Seja você mesmo. Né? Comunidade Alcance não vai aguentar 2 Milton desse. Não é essa cara de braba, essas caras meio esquisitas, não vai. Né? Então a gente tem que ter um coração igual ao do pastor José, igual ao do pastor Verildo, igual ao do pastor Marcelo. Né? Então, assim, igual ao do Fagner. O Fagner já tem a cara enrugada, igual a minha, assim, mais brava. Né? Mas você precisa saber do seu chamado. Porque às vezes você quer ser igual a uma pessoa que Deus não chamou você para ser. Deus quer que você seja, né, essa parte do corpo, a sua função no corpo. E muitas vezes nós se frustramos por isso. Queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. E queremos, né, fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Então, às vezes, isso gera frustração no nosso coração. Ah, se eu cantasse igual a Gabi. Poxa, eu queria muito cantar igual a Gabi, só que eu não canto. Eu não fui chamado para isso. Então, né, e muitas vezes as pessoas olham, e eu queria que você olhasse para a sua vida durante esse ano. Talvez você está fazendo algo que não é o que Deus chamou para você para fazer. Mas alguém desafiou você, ou até mesmo palavras proféticas que não são realmente palavra de Deus, porque a palavra de Deus em parte conhecemos, em parte profetizamos, e nós precisamos, né,
avaliar as promessas de Deus para a nossa vida, as promessas, né, que são condicional. Existem promessas que Deus são condicional. Eu creio que tem promessa para mim que não é para o Marcelo. Tem promessa para o Marcelo que não é para mim. Tem promessa para o Verildo que é para ele. Né? Tem promessa que é para todos nós, sim. Nós vivemos na coletividade da bênção de Deus, da provisão. Mas muitas vezes você está se frustrando porque você querendo se comparar com pessoas. Se frustrando porque às vezes, puxa, né? Mas as pessoas não querem que eu ocupe este lugar. Às vezes nem Deus quer que você queira estar nesse lugar. Porque às vezes você vai ser um bom empresário. E como um bom empresário, o reino de Deus vai crescer. E vai prosperar. E você vai ser muito abençoado por Deus neste lugar. Né? Então às vezes a gente se frustra por isso. Puxa, eu quero ser algo que eu não fui chamado para ser. E eu sempre falo para Deus, eu sempre oro para Deus, se o Senhor me chamou para ser um líder de célula, deixa eu ser um líder de célula. Se o Senhor me chamou para ser um empresário, deixa eu ser um empresário. Eu fui um empresário, né? Mas Deus me chamou para fazer algo. Então, nesse processo da caminhada, Deus vai nos ensinando. Agora, muitas vezes nós se frustramos porque temos expectativas erradas de coisas que Deus não me chamou para fazer. Uma das experiências mais fortes que eu tive de um pastor, que eu sempre... Foi um cara que eu admirei muito, ele contou uma história de um amigo dele, pastor, né? Que o pastor estava meio frustrado com o seu ministério, com o seu chamado. Né? E eu já contei isso aqui, mas vale a pena contar de novo. E ele fala que, puxa, né, começou a murmurar e falar para Deus algumas coisas. E ele começou a falar, puxa Deus, eu estou cansado. Né? E até mesmo a gente vê que é uma frustração. E muitas vezes a gente pode, né, falar isso para Deus. Né? Esse momento de descarregar diante de Deus, abrir o nosso coração para Deus. E ele começou a falar, eu tenho feito isso para a obra, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E isso está me cansando, Deus. E disse que ele ouviu Deus falar. Mas quem falou que eu te chamei para você fazer tudo isso? Eu te chamei para uma função, um propósito no corpo de Deus. E às vezes nós queremos assim, carregar um fardo que não é nosso. E isso é muito importante. Essa semana eu vi de um pastor, ele falou, Milton, eu já devia ter feito antes isso. Eu estava carregando um fardo que não era meu. Isso me trouxe muito refrigério. E às vezes a gente vai se cansando na nossa jornada, né, e gera frustração por causa disso, porque nós não sabemos quem somos. Né? Mas quando você entende quem você é, né? O lugar que Deus te colocou, né? Para estar, não indo para caminhos de Emaús, não saindo do propósito, mas vivendo a realidade que Deus chamou você para fazer. Você vai ver que as coisas vão fluir muito mais. Né? Não se apegue a um título, apesar que a gente tem isso dentro da igreja, né? Mas às vezes a gente se pega a isso, não, eu tenho que ser isso porque eu sou isso. Mas às vezes não é isso que Deus me chamou. Né? Tem uma experiência muito forte nós vamos consagrar o pastor Rúmio, lá, o André Rúmio, em Curitiba, e ele ia ser consagrado, mas Deus falou com ele. Assim, gente, né, chegou para o presbitério e falou, se eu for consagrado nessa função, eu não vou poder exercer o chamado que Deus tem me chamado. Então, é melhor não me consagrar como pastor, porque eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Agora, muitas vezes a gente se frustra por causa disso, começa a comparar, eu quero ser igual fulano, e realmente existem pessoas que a gente tem que imitar. A gente tem que realmente olhar para essas pessoas, eu quero. Né? O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar realmente as pegadas de Jesus, né? O amor de Jesus, a paixão de Jesus por vidas, por almas, mas a forma de imitar, e eles são diferentes formas. E nós precisamos a cada dia entender isso. Então, aqueles que não souberem vencer as questões emocionais, serão vencidos por elas e nunca sairão do lugar. É um desafio para nós, cada dia vencer os nossos sentimentos, né, a nossa paixão. Às vezes, querido, eu cuido muito com isso. Né, a pessoa está apaixonada por uma pessoa e ela não vê as falhas dessa pessoa. Não é? E de repente ela vai caminhando e lá na frente ela casa e vê algumas coisas e ela vê a frustração na vida dela. Né? Tem pessoas que não casam porque acham que vai casar com um príncipe. Não, eu vou casar com um príncipe. Mas vamos falar sério, você não é tão bonitinho assim, tão bonitinha para casar com um príncipe desse. Né? E às vezes a gente tem que se adequar à nossa realidade, não é verdade? Né? Claro que Deus às vezes é generoso conosco, como foi com o Marcelo, como foi com o Batista, né? Tem essa generosidade. Né? Mas eu creio que a Flávia e a Eliette não oraram muito, eles já oraram bastante. Então tem isso. Né? Mas às vezes eu vejo pessoas que, não vou casar por quê? Né? Eu quero assim um príncipe num cavalo branco.
né? E às vezes o príncipe está vindo num jegue e a gente não percebe, né? Então, nós temos que cuidar com isso também. Na verdade, a nossa expectativa de coisas, né? E nós precisamos olhar a simplicidade de Deus. Diga para o seu irmão assim, comece a ver a simplicidade de Deus na sua vida. Né? Comece a ser grato por aquilo que Deus tem feito, né? Na sua caminhada e na sua jornada. Por quê? Há 3 tipos de pessoas que a gente encontra na nossa jornada. As tolas, as inteligentes e as sábias. Né? As tolas são aquelas que não aprendem com seus próprios erros. Né? E às vezes a gente se frustra porque comete os mesmos erros. Né? As inteligentes são aquelas que observam seus erros e aprendem com eles. Né? Nós precisamos muito disso. Mas as sábias são aquelas que aprendem com os erros dos outros. Isso é muito importante. Né? Eu posso olhar para esses 2 caras, né? E, puxa, eu preciso aprender, que às vezes eu não estou percebendo que Jesus está do meu lado, né? A palavra de Deus está me falando, ministrando ao meu coração, e eu não estou aprendendo. Então eu preciso aprender com eles também, né? E não sair do centro da vontade de Deus e alinhar a minha vida para um propósito. E isso é muito importante. Aprender com os erros dos outros. Né? Eu vi um filósofo ateu falando, né, algo assim que eu achei muito interessante. Ele diz assim, nós precisamos cristianizar os cristãos, pois eles têm Cristo no seu carro, na sua camiseta, na sua casa, mas não tem no seu coração. Eu sempre pergunto, né, para as pessoas que às vezes entram na minha sala, e na minha caminhada eles entram assim, eu já conheço, já sei quem é, mas eu sempre pergunto, quem é você? E às vezes eles ficam assim, falando e tal. E nesse filme, né, Mais que Vencedores, ele faz algumas perguntas para as pessoas, quem é você? E as pessoas às vezes respondem, aí ele coloca as pessoas no lugar e as pessoas veem realmente quem ela é. Né? Então, nós precisamos às vezes, puxa, no meu carro tem Cristo, na minha casa tem talvez, né, Cristo, mas no meu coração. E talvez a frustração está aí. Né? Porque eu vim para a igreja, né, às vezes para mudar a minha vida financeira. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que às vezes a igreja não é um lugar de conforto. Às vezes a igreja vai te confrontar. A palavra vai te confrontar. E muitas vezes a gente acha e vem com essa expectativa, né, que a igreja vai resolver o meu problema financeiro. E quantas pessoas, querido, que vieram para a igreja para resolver o seu casamento e não resolveram o seu casamento e abandonaram Deus. Quantas pessoas que vieram para a igreja com a expectativa totalmente errada, que Jesus ia mudar as suas finanças e as suas finanças não mudou. Não que Deus não queira mudar, mas é que Deus conhece o nosso coração. E as pessoas se frustram com Deus, se frustram com a igreja. Porque acham que a igreja, acham que Jesus morreu na cruz só para resolver a sua vida financeira, só para resolver a sua vida amorosa. E não é isso. Jesus morreu na cruz por causa da sua salvação. E nós precisamos colocar isso em primeiro lugar. Porque senão nós vamos ser frustrados. Algumas pessoas vêm para a igreja para provar para os outros que ela pode ser fulano ou pode ser ciclano. E nós vivemos isso, vivemos andando em ciclo. Porque o propósito está errado. O nosso amor por Jesus está errado. E Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. Esses homens estavam com a expectativa totalmente errada. Nós achávamos que ele ia redimir, e realmente era. E muitas vezes as pessoas estão assim, frustradas dentro da igreja. Porque, Deus não mudou a minha vida financeira. E eu creio que Deus muda. Assim como mudou a minha, eu creio. Mas não podemos ter essa expectativa só no nosso coração. E muitas pessoas, querido, você pode olhar para trás e caminhar. Por que você desistiu? Porque as promessas não eram para mim. Como assim? Jesus está falando que ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Talvez a sua expectativa de vir para dentro da igreja é um lugar de conforto. Mas eu nunca encontrei conforto, né, vamos dizer assim, dentro da igreja. Tem um momento de refrigério? Tem. Né, mas é um momento de trabalhar para Deus. É um momento de fazer as coisas para Deus. O refrigério vai vir. Com certeza. Mas muitas vezes, querido, você vai... Né, eu lembro de uma frase que o Espírito Santo, eu creio que foi Deus colocando, que eu tive uma conversa com a Viviane, quando nós deixamos o mercado. Porque algumas pessoas nos criticaram, algumas pessoas falaram, né, e eu falei para a Viviane, amor, vou dizer uma coisa para você. Escute o que eu vou te dizer. Nós vamos sofrer injustiça. Nós vamos sofrer decepções. Mas lembre-se de uma coisa. Nós estamos fazendo para Deus. Essa é a nossa expectativa.
Então, querido, infelizmente, olha, você puxa para a memória, meu casamento deu errado. Né? E às vezes deu errado porque não se ajustou à palavra. Porque os princípios de Deus são irrevogáveis. E se você praticar, você pode olhar para umas pessoas que têm um casamento bem sucedido, se é que as palavras de Deus, os princípios de Deus não estão sendo estabelecidos ali. Então, muitas vezes, nós vemos assim, quantas pessoas, puxa, né, meu casamento não deu certo. Porque muitas vezes você fala, ensina, mostra e não dá. Continue, persevere, busque em primeiro lugar a sua salvação. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Não busque em primeiro lugar isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua salvação, a sua vida com Deus. As outras coisas, até mesmo um príncipe, até mesmo uma princesa, até mesmo a sua vida, mas isso são consequências. Eu lembro como eu sempre me converti, né? Eu não sei se isso está na Bíblia, acho que não. Né? Ou se era um ditado que falava assim, Milton, se o teu pão já tem manteiga, dá graças a Deus, porque Deus prometeu só o pão. Legal. Eu louvo a Deus porque a pessoa que me converteu, não, foi o Espírito Santo que me converteu, mas que levou para me ensinou esses valores. Né? Me ensinou coisas importantes. E muitas vezes, né, eu vou dizer uma coisa para você, eu louvo a Deus pelo discipulado. Porque eu sou o que sou hoje, porque alguém fala na minha vida. Porque alguém me ensina certas coisas e começa a mostrar valores que às vezes a gente não percebe. Então, querido, nós precisamos cuidar na nossa caminhada. A identidade de um cristão é repartir, servir, negar a si mesmo. E tudo isso tem que ser espontâneo. Deus te dá essa liberdade de escolha. Isso é maravilhoso. Né? É a questão do livre-arbítrio. Você pode fazer escolha. Mas eu vou dizer uma coisa para você, a nossa escolha revela a nossa identidade espiritual. Vai mostrar quem que você é durante esse ano. Suas escolhas, né, diante do que aquilo que o diabo coloca na tua frente. E às vezes isso vai te levar a viver uma vida de frustração. Então, as minhas escolhas, se eu olhar para a minha caminhada, a minha jornada, puxa, eu devia ter vindo orar, eu devia ter vindo jejuar. Mas eu optei para ficar vendo futebol, para ficar... Não é errado isso. Né? Nós precisamos ter o nosso momento de lazer. Eu fico muito feliz quando vejo uma família, pastor, esse final de semana nós vamos descansar e vamos para a praia. Isso, joia. Né? Mas só isso? Não. Né? Então, a minha escolha, na minha jornada, na minha caminhada, a palavra de Deus diz, a vereda do justo, né, como luz de aurora, vai brilhando mais e mais. Eu sei, tem coisas que eu vou alinhando a minha vida para isso. E as coisas vão começar a brilhar e vai começar a acontecer. Então, nós precisamos entender, querido, que as frustrações roubam a nossa identidade. Honestos e tardio em crer no seu coração. Foi o que Jesus falou para eles. Por quê? Né? Porque foram ensinados, foram ministrados, foram faladas coisas para eles, mas eles estavam naquela situação, fora do centro da vontade de Deus. Era a vontade de Deus que eles estivessem no caminho de Emaús? Não. Né? É da vontade de Deus que você abra mão dos seus dons, dos seus talentos? Não. Porque isso tem consequência só por você perguntar para aquele cara que enterrou o seu talento. Pergunte para ele. Isso gera frustração. E eu me frustro com pessoas, às vezes, que eu olho assim, cara, é um dom, um talento, poderia estar servindo ao reino. Porque, né, a identidade de um cristão é isso, repartir, servir, negar a si mesmo. Né? Eu posso dizer que a nossa escolha determina a nossa identidade espiritual. C.S. Lewis, ele diz uma coisa. Né, uma frase do C.S. Lewis, ele diz, Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser. E Ele é tão justo que você colhe exatamente o que você plantou. É nosso Deus, nossas escolhas. Né? Como eu falei, você precisa plantar na sua casa, na sua família, com tempo de lazer? Claro que precisa. Você precisa ter um tempo com a família? Claro que precisa. Né? Mas só isso, querido, não é viver o cristianismo. Só isso vai levar você a se frustrar. Porque a palavra de Deus diz, a nossa alegria se resume apenas às coisas deste mundo. Né? Somos mais dos Aqui está a frustração. Nós não se envolvemos no nosso dom e o nosso chamado. Aquilo que Deus tem para nós. Que é servir, é negar a si mesmo. Então as pessoas vão conquistando, né? E às vezes, puxa, conquistou muitos bens. Né? Mas não está a alegria completa. Por quê? Eu estava na célula essa semana e eu vi muitos testemunhos de pessoas.
né? Eu vi assim, nossa, eu não sabia que essa pessoa foi restaurada desse jeito. Eu não sabia que isso aconteceu nessa pessoa, né? Eu não sabia disso, daquilo. E eu olho assim, meu Deus, que satisfação, que alegria ver o que Deus está fazendo através das células, do discipulado, dos cultos, do pastoreio, né? Mudando a história de famílias e de casamento, né? Porque alguém, né? E aquelas pessoas, eu vi aquelas pessoas, as pessoas falando para aquele líder de célula o que ele representava na vida dessa pessoa, e eu vejo ele ficou assim, meu Deus. Então, querido, esse é o problema, essa é a questão. Com certeza são anos difíceis, anos de dificuldade, mas nós precisamos entender mais e mais, né? Essa generosidade de Deus, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E essa bondade de Deus, que você escolhe o que você quer plantar, você vai colher. Amém? Precisamos entender que no cristianismo, vida abundante não é ter, mas sim ser. Isso não vai levar você a se frustrar. Eu sei quem eu sou em Deus, né? Eu sei o que Deus me chamou. João capítulo 7, verso 38, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Esse é o problema, querido. Que muitas vezes nós não temos revelação de quem é Jesus. Jesus não é um cara que veio simplesmente para resolver a situação do meu casamento. Jesus não é aquele que veio simplesmente para resolver minha vida financeira. Jesus foi aquele que morreu na cruz para quebrar toda a maldição da minha vida. Para restaurar a minha casa, sim, minha família, sim. Mas, acima de tudo, ele veio restituir a alegria da salvação. Então, nós precisamos crer em Jesus, né, como diz as Escrituras. Quem é Jesus para você? É um Salvador? É importante você ser salvo? Porque senão nós vamos se frustrar. Nós vamos ter expectativa errada que vir na igreja, né? Não, eu vou ser só abençoado. Não, é ilusão. A Bíblia diz que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós precisamos caminhar nisso. E, né, a quarta, frustração. A frustração rouba a nossa alegria. O texto diz que, né, que é isso que vos preocupais, de que ides tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. Mas às vezes na nossa jornada, quando a gente não está no centro da vontade de Deus, quando a gente não está vivendo o propósito de Deus, vai gerar uma decepção, uma tristeza no nosso coração. Entristecido é uma expressão facial, triste, né? Ressentido com algumas coisas. Tristeza é uma condição de conhecer o caminho da verdade, mas não ser permitido ser libertado por ele. Isso é tristeza. Isso é horrível, querido. Né? Esses homens estavam ali, a palavra foi anunciada, Jesus ia ressuscitar, Jesus ao terceiro dia, e eles falaram, e já é o terceiro dia, e nós não vimos isso. Por que não vimos? Né? E muita tristeza é isso, que nós estamos dentro da igreja, nós estamos sendo ministrados pela verdade, e não permitimos ser tocados pela verdade. E aí as frustrações e as decepções, né, acontecem na nossa vida. Então, e para encerrar, as frustrações prendem você no passado. Quantos que estão presos no seu passado de decepções, de circunstâncias difíceis, de momentos da sua vida, e até mesmo, querido, você mesmo não se perdoa. Por um erro que você cometeu, por uma falha que você cometeu, você mesmo não se perdoa. Mas o sangue de Jesus purifica todos os nossos pecados. E talvez você até, puxa, mas eu ouvi, né? Mas ei, você está aqui por causa da misericórdia de Deus. Jesus não condenou aqueles dois, os erros dele. Jesus entrou na casa, abriu, né? Comeu com ele, ceiou com eles. Isso simboliza, querido, né? Repartir o pão, né? A compartilhar. E a Bíblia diz que Jesus saiu da presença deles e eles voltaram para o caminho. Jesus não condenou, deu uma bronca neles, deu. Mas quando eles realmente falaram, não entra, né? Jesus disse que ele ia passar direto, mas a Bíblia diz que eles constrangeram. Eles clamaram para Jesus ficar naquele lugar. E Jesus entrou naquela casa e mudou a história. Sabe, Jesus não veio te condenar. Jesus não veio, né, lançar culpa sobre você. Mas a Bíblia diz nesse texto, né,
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou: qual? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Sabe, querido, às vezes a gente fica preso no passado e não abre espaço para o novo de Deus na nossa vida. O que Deus está fazendo, as coisas que estão acontecendo no nosso meio, nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Tem coisas novas que Deus está saindo à luz. Tem coisas novas que Deus está fazendo na minha vida e da sua vida que às vezes você não está percebendo. Por quê? Você está preso a uma história do passado, uma decepção do passado, uma circunstância do passado e até mesmo um pecado do seu passado. E você precisa entender, querido, que o novo de Deus é maravilhoso. Lembre-se, se você viver no passado, você morre para o futuro. Se você viver no passado, você morre para o futuro. O chamado de Abraão. A Bíblia diz: sai da tua terra e da tua parentela. Deixa o seu passado. Eu tenho algo novo para você. Então, um dos temas inevitáveis da Bíblia é que não podemos tomar posse do futuro se continuarmos presos ao nosso passado. Abraão, como eu falei, tinha uma zona de conforto. Próspero, tinha riqueza. Mas Deus queria fazer algo na vida dele. Deus quer fazer algo na minha vida e da sua vida. Então, talvez você está preso no passado por causa de uma circunstância, uma frustração, ou até mesmo uma tradição, ou até mesmo uma religião. Apesar de você estar fundamentado no passado, com certeza, querido, tem coisas boas no nosso passado. Tem coisas realmente do nosso passado que nós vamos projetar para o futuro. Tem experiências que eu aprendi no meu passado, tem circunstâncias que eu aprendi, com certeza eu preciso projetar para o meu futuro experiências. Como eu falei, aprendi coisas que eu não preciso, errei, que eu não preciso errar. Então, apesar de você estar fundamentado no passado, você não deve ficar preso pelo passado. Embora o amanhã venha, independente do que você faça, o dia da manhã vem, independente do que você faça, o futuro vem por causa do que você faz. Isso é determinante. Tem coisas que eu preciso mover para que o futuro, a promessa de Deus alcance a minha vida. O dia da manhã vai vir? Vai. Mas o meu futuro, eu preciso ter atitudes que vão mudar. E até mesmo abrir mão de algumas coisas, deixar para trás, enterrar certas questões para viver o que Deus tem para mim. Abandonar certos preceitos, até coisas que eu aprendi como tradição na minha vida religiosa, e se renovar por aquilo que o Espírito Santo está falando. E nós vamos entrar no novo de Deus. Você crê nisso? Então, o Espírito Santo é o único que pode revelar quem somos chamados a ser. É por isso que é muito importante, querido. O meu futuro está segundo os pensamentos de Deus, na mente de Deus. O melhor que eu tenho para o meu futuro está na mente de Deus. É por isso que eu preciso ouvir e obedecer o seu chamado. Deus, ele sabe a seu respeito. Deus sabe o que você passou e por onde passou. Então, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante e que a gente precisa ler sobre isso, que é Filipenses capítulo 3, verso 4 e 9. Eu queria que você ficasse de pé. A palavra de Deus diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Filipenses 3, 4 a 9. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está falando do seu pedigree, das suas qualidades, daquilo que realmente era importante antes de conhecer Jesus. E ele diz: circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, um pedigree do cara, né? Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há da lei, irrepreensível. Irrepreensível. Olha a história do cara. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ser achado nele. Sabe, querido, muitas vezes a gente não quer abrir mão de certas coisas. E essas coisas que a gente não quer abrir mão é que vão nos frustrar, é que vão nos decepcionar, é que vai tirar coisas da nossa vida. A Bíblia diz, né, que Paulo fez isso pela sublimidade de Cristo, mas algo muito relevante que ele fala: eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo na minha vida. É isso que nós precisamos, querido. Quem mais não sofreu frustração como Jesus? O apóstolo Paulo, né? De exemplo que eles contam, ele fala de um cara chamado Alexandre, um latoeiro, que causou muitos danos para Paulo. Na nossa jornada, querido, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Nós vamos fazer o bem, as pessoas vão virar as costas para nós. Fizeram assim com Jesus, você acha que não vai fazer com você? Mas uma coisa que você precisa entender, querido: não saia do caminho, não saia do centro da vontade de Deus, porque Jesus é o nosso juiz. Amém? Então, eu quero falar para encerrar: como vencer as frustrações? Renuncie sentimentos de culpa. Renuncie sentimentos de culpa. Como eu falei, às vezes você errou, falhou, querido, mas o sangue de Jesus já te perdoou. A Bíblia diz que quando nós confessamos, ele joga no mar do esquecimento. Não deixa Satanás te acusar de um erro do seu passado. Você se frustrou porque isso, por aquilo, e às vezes você não tem mais forças para lutar pelos seus sonhos, pelos seus propósitos, pelo que Deus tem para a sua vida. Alinhe o seu coração, alinhe a sua vida. Como eu falei, a vereda do justo é como luz do lar, vai brilhando mais e mais. E talvez você cometeu um erro, e isso não trouxe luz, trouxe trevas, mas você pode alinhar sendo justo, e até mesmo sendo justo com Jesus, que morreu na cruz para derramar o seu sangue, para perdoar esse pecado que eu e você cometemos, para você viver a vida abundante. E isso é essencial. E às vezes você está aí se condenando: por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi meus líderes? Mas você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Ei, eu já não te condeno mais. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1: agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo? Não deixe o Satanás te acusar do seu passado, dos seus erros. Tenha uma experiência com Deus sobre isso. O verdadeiro problema não está nas coisas, nas nossas falhas, mas no modo como reagimos ao que Deus diz sobre ela. O que Deus diz sobre essa falha, esse erro que você cometeu: vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Amém? E segundo, para encerrar, proteja o seu lugar de destino. Proteja o seu lugar de destino. Sabe, essas frustrações, essas decepções, deixe no passado. Essas questõezinhas, essas situaçõezinhas que roubam o seu relacionamento com Deus, deixe isso para trás. Caminhe diante de uma revelação da palavra. Proteja, né? Nós precisamos proteger o nosso coração, porque ele é a fonte de todas as coisas, de palavras lançadas, de situações lançadas, dizer que você não é ninguém, que você não pode, né? De pessoas que acusaram você injustamente. Nós precisamos proteger o nosso coração, querido, porque não tem coisa mais decepcionante nessa terra de ter um chamado de Deus e não exercer esse chamado. Ter um propósito de Deus para a sua vida e não cumprir esse chamado. Você acha, querido, que mansão, casas, dinheiro na conta vai resolver o seu problema? Não, querido. O que vai resolver o seu problema, querido, é estar no centro da vontade de Deus.
Proteja o seu lugar de destino. Você nunca possuirá o que não está disposto a buscar. Nunca possuirá o que você está disposto a buscar, se você não estiver disposto a buscar. Jamais tome uma decisão permanente sobre a eternidade, baseada em circunstâncias passageiras. Eu vi essa frase do pastor Bigardi. Jamais tome uma decisão permanente, baseada em circunstâncias passageiras. Tipo, vou me separar. Vou abrir mão do meu casamento, da minha família. Vou abrir mão do meu ministério. Já pensou na repercussão disso na eternidade? Vou abrir mão de Deus. Vou abrir mão da igreja. Já parou para pensar sobre isso? Não, eu vou abandonar minha família, vou abandonar meus amigos, né? Decisões tipo, vou separar, vou abrir mão, não vou abrir mão das coisas que gosto por causa da igreja. Vou abrir mão, porque eu me decepcionei, me frustrei, isso aqui. Já parou para pensar o que isso vai repercutir na tua eternidade? Porque você se frustrou com a igreja. Mas a igreja somos nós. Nós precisamos, como líder, querido, entender sobre tudo isso, sobre frustração. A coisa mais importante que as pessoas procuram num líder é a sua santidade pessoal. Sua santidade pessoal. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Você recebe essa palavra? Vamos orar? A Bíblia diz, quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, Jesus. Mas ele constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Jesus está aqui para tocar o teu coração, tocar a sua vida, remover toda a frustração, toda a decepção, todo o pecado, toda a injustiça. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então lhe se abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença, da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não se ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Quem sabe tem algo ardendo dentro do seu coração quando eu estou ministrando essa palavra. Algo está falando ao seu coração. Algo está ministrando a sua vida. O Espírito Santo falando com você nessa manhã. Jesus está constrangendo você em áreas da sua vida que você precisa alinhar. Mas a Bíblia diz, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele. Eu queria orar por você nessa manhã.